crianças! Mais um vídeo do Projeto Mais 5 e continuamos na nossa saga pela busca no sucesso na Prova Brasil. Vamos lá! Hoje temos o descritor 7. O descritor 7, ele é enrolado, mas não é difícil. Presta atenção. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Ah, que difícil! Não é, gente. Esse é um dos mais fáceis que tem. O que é um enredo? É como o texto, a história está construída. O que acontece primeiro, o que acontece no meio, o que acontece no final, tá? Quais os elementos que levam ao começo, ao que acontece durante a história, ao que acontece no final, como que essa história fecha, tá? Então a prof colocou aqui algumas perguntas que caem nesse descritor. Olha que legal que eu fui com vocês, já tô dando a dica prontinha. As perguntas que vocês vão encontrar lá nesse descritor é assim: o que fez com que essa história acontecesse? É a pergunta que vai ter depois do texto. Ou seja, qual foi o acontecimento, o evento que fez com que aquela história acontecesse? Eu já vou mostrar para vocês um exemplo. Outras perguntas que caem também. O que deu origem aos fatos narrados foi, ou seja, o que deu origem, como começou a história, como é que aconteceu ali, o que disparou para acontecer aquela história. Essa história termina quando? Aí você vai ter que ver o encerramento da história, o fechamento que o autor deu para a história, tá? Outra pergunta, nesse texto o narrador é a pessoa que conta a história. O narrador pode estar fora da história, contando de fora, ou ele pode ser o próprio personagem que está contando, tá? Então vocês têm que identificar se o personagem ou o narrador está dentro da história ou se ele está olhando de fora. Isso também é fácil, porque quando o narrador está dentro da história, ele participa da história, ele vai se referir à primeira pessoa, eu. Se ele está fora da história, ele não vai se referir a ele mesmo como primeira pessoa, tá? Então fica fácil de identificar. Vamos lá para o texto. É uma história bem fácil porque é uma fábula, tá? A raposa e o cancão. É cancão mesmo. Passaram a manhã chovendo e o cancão, todo molhado, sem poder voar, estava tristemente pousado à beira de uma estrada. Então, cancão é um pássaro. Veio a raposa e levou-o na boca para os filhinhos, mas o caminho era longo e o sol ardente. Mestre Cancão enxugou e começou a cuidar do meio de escapar a raposa. Passam perto de um povoado. Uns meninos que brincavam começaram a dirigir desaforos à astuciosa caçadora. Vai o Cancão e fala: comadre raposa, isso é um desaforo. Eu, se fosse você, não aguentava. Passava uma descompostura. A raposa abre a boca e num impropério terrível contra a criançada. O cancão voa, pousa triunfantemente num galho e ajuda a vaiá-la. Então, impropérios. O que são impropérios? Palavrões, palavras feias. Então, o que aconteceu? O cancão foi esperto. Ele falou para a raposa responder às crianças, xingar as crianças. Quando ela abriu a boca para fazer isso, o que ele fez? Escapou. Ele foi muito esperto. Olha a pergunta. No final da história, a raposa foi. Olha aquelas perguntas que a prof falou lá no começo. No final da história, o que aconteceu no final da história? A raposa foi corajosa, cuidadosa, esperta ou ingênua? Então eu tenho essas respostas aqui para escolher. Corajosa, não posso dizer que foi. É um distrator, porque olha, eu posso dizer, ela foi corajosa de xingar as crianças, mas não é isso que a intenção do cancão era o quê? Era fugir. Ela foi cuidadosa? Não foi, porque ela abriu a boca. Ela foi esperta? Também não foi, porque ela abriu a boca. Ela foi ingênua? O que é ingênua?
ela foi tola, ela não percebeu a intenção do Cancão, ela se deixou enganar. Isso é uma pessoa ingênua, que deixa se enganar, que é tola, que não presta atenção. Então é uma pessoa ingênua. Então a resposta correta é a letra D. Ela foi ingênua quando abriu a boca e o Cancão conseguiu escapar, tá? Então esse descritor, apesar de ter um nome difícil, ele não é. É só você prestar atenção nas sequências do texto, na sequência de acontecimentos e ver o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, o que aconteceu no final, tá? Então esse descritor não é difícil. Você tem que ler o texto com bastante atenção. Não deu conta de descobrir na primeira leitura? Lê de novo e de novo quantas vezes forem preciso. Ok, crianças? Na próxima aula, vamos para o descritor 8. Eu espero que vocês estejam se esforçando bastante, porque eu aqui estou me esforçando e torcendo muito por vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.